Estamos aqui nos estúdios do Grupo 1 de Comunicação, TV1. Outubro Rosa está no ar. Outubro Rosa é um movimento que foi criado nos Estados Unidos por uma mulher que viu a mãe morrer com o câncer de mama. Primeiramente, foi criada uma corrida em prol de um movimento para que fosse lembrado e alertado as pessoas e as mulheres que se faça um exame preventivo para que a doença seja diagnosticada a tempo. E nós não podemos ficar de fora. Afinal, a TV chega até a sua casa todos os dias. Você que sintoniza aqui pode ter como ver todas as dicas que são passadas por tantas pessoas que por aqui são capazes de levar para você orientações, informação. E nós do Vitrine também meramente fazemos isso, passamos informações para as pessoas. Hoje nós vamos ouvir uma entrevista que eu gravei com o Dr. Clécio Lucena. Ele é diretor da SOGMIG, Associação Mineira de Ginecologistas e Obstetras, e é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Vai nos falar da incidência do câncer no Brasil e em Minas, assustadoramente crescendo, infelizmente. Nós, mulheres, podemos fazer mais por nós mesmas. Uma dica, assim, como mulher, que eu digo para você, é que nós não tenhamos medo de nos tocar. Sempre que pudermos, e nós podemos, se a gente vê que tem alguma coisa errada, estou falando para você o que eu faço para mim. Tem alguma coisa errada, está incomodando, não está legal? Procura o seu médico. Vá atrás do que você pode fazer por você, porque você é a pessoa mais importante que existe. Você é importante para Deus, você é importante para alguém, você é importante para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos. Tudo que é pego no início é mais fácil de ser resolvido. Então, vamos assistir as imagens, vamos ouvir o que o Dr. Clécio Lucena tem para nos falar, nos ofertar do que ele tem visto como diretor da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais e como diretor também da SOGMIG, que é a Sociedade Mineira de Ginecologistas e Obstetras. Ele traz para nós também as considerações do Outubro Rosa, para todos nós, em Minas e em Ubá. Outubro Rosa está no ar. Hoje vamos conversar com o Dr. Clécio Lucena, diretor da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas e presidente da Sociedade Mineira de Mastologia Regional Minas Gerais. Dr. Clécio, seja muito bem-vindo aqui no Vitrine na TV, Rádio Líder FM 103,5. Adriano, um grande prazer meu estar conversando com vocês. Uma ótima oportunidade para a gente estar discutindo os temas relacionados à questão do câncer de mama. Dr. Clécio, Outubro Rosa, que bom que existe aí essa campanha que a gente sabe que tem um nível aí mundial, atinge mundialmente, né, a população em geral. Ficamos todos ligados e um mês para a gente se lembrar realmente que devemos procurar fazer mais aí pela saúde das nossas mamas. Como que surgiu essa campanha? Na verdade, a campanha do Outubro Rosa, ela é uma campanha da sociedade civil como um todo. Nós, profissionais da saúde, apenas utilizamos o mês de outubro, a campanha do Outubro Rosa, para fornecer os dados técnicos necessários para respaldar tudo que envolve essa campanha. É uma campanha que se iniciou nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, com um grupo de mulheres e uma delas foi vitimada pela doença câncer de mama, e a organização primária elaborou a ideia de promover uma corrida, uma caminhada. Isso foi ganhando uma repercussão e um crescimento cada vez maior, mundo afora, e hoje praticamente quase todos os países do mundo estão envolvidos na campanha do Outubro Rosa, que tem como objetivo primário alertar e conscientizar as mulheres a respeito do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Que bom, que maravilha. E a SOGIMIG, que é a Associação aí dos Ginecologistas e Obstetras de Minas, e também a Sociedade Mineira de Mastologia Regional Minas Gerais está envolvida também, graças a Deus, na campanha contra o câncer de mama. Qual é o índice hoje, doutor Clécio, que vocês têm do crescimento da incidência dessa doença? O câncer de mama é uma doença que tem apresentado um crescimento contínuo. A gente analisa dois aspectos fundamentais. Primeiro, são as chamadas curvas de incidência, são aqueles casos novos da doença que vão surgindo ano a ano. O órgão controlador, quem determina esses dados epidemiológicos no Brasil, é feito através do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, um órgão ligado ao Ministério da Saúde, é quem estabelece essas diretrizes e esses parâmetros de referência. Para o ano de 2014, no Brasil, são estimados a ocorrência de 57.120 novos casos de câncer de mama. Nossa. Para o estado de Minas Gerais, essas cifras são da ordem de 5.210 novos casos, e só aqui, para a cidade de Belo Horizonte, os dados nos remetem a uma incidência para 2014 de 1.020 novos casos de câncer de mama. De uma maneira hipotética, se a gente estratificar esses dados aqui em Belo Horizonte, ao longo dos 12 meses do ano, nós teremos aproximadamente 85 a 90 novos casos por mês, o que corresponde a 2 a 3 novos casos de câncer de mama por dia, só aqui na cidade de Belo Horizonte. Meu então, Deus. esses dados, por si só, já traduzem a dimensão do que representa câncer de mama no nosso meio. Que horror. E o autoexame, esse autoexame, né, que já é muito também divulgado, qual seria a periodicidade que vocês indicam para que nós façamos esse autoexame, doutor Clécio? O autoexame há sempre uma discussão em relação à questão do autoexame, da mamografia ou de qualquer outro método complementar. O que a gente precisa entender, e é essa a função primária de nós profissionais, é alertar que os dois métodos não são concorrentes. Eles são métodos que se complementam. Dependendo da faixa etária, dependendo da característica de uma determinada população, o autoexame é um instrumento, é uma arma extremamente útil nessa avaliação. E, na verdade, toda e qualquer mulher, independente da faixa etária, pode fazer o autoexame, que nada mais é do que tocar e observar a forma, a aparência das suas mamas. Normalmente, o que se recomenda é que a melhor época para se fazer o autoexame é em torno de uma semana, 7 a 10 dias após a chegada da menstruação. Que é uma época em que a mama fica mais fácil, mais macia, que permite melhor detectar qualquer sinal de alteração ligada às anormalidades da mama. Então essa é a recomendação básica. E aí vem a pergunta, bom, e se eu já estou na menopausa por algum motivo, eu retirei o meu útero, não tenho mais menstruação? Como é que eu vou usar essa referência? E aí, na verdade, o que a gente destaca é que você deve marcar no calendário uma data e sempre, a cada mês, naquela mesma época, você faça o toque, faça a observação das suas mamas. Importante ressaltar ainda que o autoexame, ele tem uma capacidade de perceber alguma alteração quando ela já está numa fase um pouco maior. Mas é possível se perceber, através do autoexame, um sinal ainda no início. Não comparativamente com uma mamografia, que para nós Sim. é, até o presente momento, o mais importante método que nós temos para rastreamento do câncer de mama. Então isso é um aspecto que a gente precisa esclarecer. Nós não devemos demonizar o autoexame simplesmente pelo fato de que ele não tem a capacidade da mamografia de impactar a redução da mortalidade pelo câncer, mas ele é uma arma, é um instrumento que as mulheres têm que permite a detecção de uma alteração. E essa alteração pode sim significar algo importante. Sim. E a mamografia, vocês indicam normalmente a partir de qual idade? A mamografia, a gente precisa estabelecer dois raciocínios fundamentais. Primeiro, qual é a finalidade da mamografia? Ela pode ser utilizada com a finalidade do rastreamento. O que é rastreamento? É você utilizar um exame, isso não é só para câncer de mama, para qualquer doença que o organismo humano pode apresentar. Você vai usar um instrumento, uma arma, para estudar aquele órgão e tentar identificar um sinal de uma determinada doença. Isso é o que a gente chama de rastreamento. Para o rastreamento,
a gente recomenda que a mamografia deva ser feita a partir dos 40 anos de idade, no intervalo de 1 ou até de 2 em 2 anos, dependendo da disponibilidade desse instrumento para que se faça um uso, principalmente do ponto de vista de saúde pública. A outra finalidade é a chamada finalidade diagnóstica, quando eu tenho uma alteração, seja no exame, seja feito pelo profissional de saúde ou pelo próprio paciente, no caso o autoexame, nós utilizamos um método de imagem para fazer o estudo daquela alteração, caracterizar e me dar informações para eu julgar se aquilo é preocupante ou não. Então essa é a finalidade diagnóstica da mamografia. E aí vem as duas situações. Para quem que eu vou destinar a mamografia com a finalidade de rastreamento? Nós temos então duas populações. A chamada população de risco habitual, que é a grande maioria das mulheres, e a chamada população de alto risco. Para a população de risco habitual, a gente tem orientado a questão da mamografia anual a partir dos 40 anos. Para a população de alto risco, aí a conversa é completamente diferente. Nós provavelmente iremos incluir a mamografia numa idade muito mais jovem e mais do que isso, nós além da mamografia recomendamos provavelmente a associação de algum outro método de imagem, seja com ultrassom, seja com a ressonância nuclear magnética. O importante é que essa paciente ela tem que ter uma vigilância muito mais cuidadosa do que a população de risco habitual. Que ótimo. Isso eu ia te perguntar agora, realmente, essa população de risco, fique claro aqui para a população que está nos ouvindo e que vem nos assistir também aqui no Vitrine na TV, são pessoas que já têm o caso na família, não é isso? Existem alguns fatores que a gente remete a essa definição do chamado alto risco para câncer de mama. A história familiar é uma dessas considerações. E mesmo na história familiar, a gente precisa entender que existem situações familiares que são distintas. Uma delas é aquela população ou aquela família que teve casos de câncer de mama numa idade muito jovem, abaixo dos 40 anos, abaixo dos 50 anos principalmente, e também vários casos de câncer de mama na mesma família. E além disso, vale destacar, se o seu parente que teve câncer é do sexo masculino, isso é muito mais preocupante do que se o parente é do sexo feminino. Ou seja, ter câncer de mama na família em homem é mais preocupante em relação a essa questão da história familiar. Então, dentro do contexto da história familiar, a gente tem que valorizar a época do surgimento daquele caso de câncer, se é no homem ou se é na mulher, se teve mais de um caso, mas principalmente a questão do grau de parentesco. Para nós, em relação à questão da definição do alto risco, deve ser um parente de primeiro grau. Outras situações que também podem ser incluídas como de alto risco para câncer de mama, o mais falado na atualidade, recentemente a questão de 1 a 2 anos com a história da Angelina Jolie, é quando você faz o teste genético. É a pesquisa de uma mutação genética e vale ressaltar que esse teste ele é destinado para aquelas pessoas que têm um risco familiar extremamente alto, não é qualquer história familiar que leva à necessidade de se fazer o teste genético, então é um teste oneroso, é um teste que não é tão simples, mas que é destinado e que merece ser valorizado para esse público de mulheres que tem uma história muito forte em relação à questão do câncer de mama. E outras situações menos impactantes, mas que também devem ser enquadradas como de alto risco, são aquelas pessoas que fizeram, por algum motivo, uma biópsia, uma ressecção de uma determinada alteração na mama, e essa biópsia revelou alguns tipos histológicos, ou seja, alguns diagnósticos que são benignos, mas que são lesões que aumentam a chance da pessoa ter câncer de mama. Então, basicamente, essas são as considerações em relação à definição do que a gente chama de alto risco. Existem modelos matemáticos que a gente pode calcular dentro de uma série de fatores, uma série de parâmetros, para definir se a pessoa ela tem efetivamente um risco muito alto, um risco moderado ou um risco baixo. O mais importante nisso tudo, Dr. Clécio, é que a pessoa sempre tenha os exames e sempre esteja com os exames preventivos em dia. Sem dúvida nenhuma. Não é? Eu quero que você deixe as suas considerações aí, principalmente da SOGMIG e da Sociedade Mineira de Mastologia, para esse Outubro Rosa aqui do Grupo 1 de Comunicação e do Vitrine. Eu acho que o aspecto fundamental, e esse que é o grande valor das campanhas de conscientização, especialmente agora no Outubro Rosa, é que a conscientização, o alerta e a educação
da sociedade civil como um todo é extremamente importante, porque até o presente momento nós vamos insistir reiteradamente nisso. O diagnóstico precoce é a arma que me permite muitas vezes falar que uma paciente tem uma possibilidade de 90% ou 95% de chances de cura do câncer quando a doença é diagnosticada numa fase muito precoce. E nós vamos exaustivamente repetir até que a população feminina, a sociedade civil como um todo, mas também, acima de tudo, os nossos gestores públicos entendam a importância que deve ser dada para a realidade do câncer de mama no nosso meio. Só através dessa conscientização e só através do diagnóstico precoce é que provavelmente nós conseguiremos reverter as altas taxas de mortalidade pela doença câncer de mama. Ok, doutor Clécio. Nós conversamos aqui do Vitrine para o Vitrine na TV e a Líder FM com o doutor Clécio Lucena, diretor da Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Minas Gerais. Doutor Clécio, muito obrigado aí pelas suas palavras, pelas suas considerações. Nós agradecemos aí a sua participação